quando o povo de Israel constrói um bezerro, e aí eu estou falando ali de Êxodo, né? Quando Moisés ali, quando Deus está falando de Moisés, Moisés sobe ao monte, o monte de Deus, né? E o povo ali não espera Moisés. E nesse tempo era um tempo de muita reclamação. Eu não sei porquê, me parece que a gente vive em tempos difíceis. Eu não sei você, mas eu escuto muita reclamação também nos nossos dias. Parece que o tempo sempre é o mesmo, né? Muda a data, mas o tempo continua o mesmo. Meu Deus. Mas quando esse povo constrói um bezerro, eu vou te dizer a minha perspectiva deles construir um bezerro. Deus não está fazendo o que eu quero. Deus não me obedece. Não faz as coisas no meu tempo. Do meu jeito. Eita. Aí eu vou e construo um Deus que é um engano, porque esse Deus não tinha poder nenhum. Mas já que ele não quer, eu vou fazer um para mim, que vai fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou moldar Deus conforme a minha vontade. Por isso que a adoração tem a ver com ter revelação de quem Deus é realmente, e não aquilo que eu quero que ele seja. E eu vejo, assim, do modo geral, assim, quando a gente fala na igreja sobre adoração e sobre metanoia, mudança, passa por tudo isso. Olha como a adoração passa por esse texto de Romanos 12, de mudança de entendimento. Eu preciso urgentemente mudar aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo, e ter revelação genuína e real de quem Deus é. Aleluia. Hebreus 11 fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é bom. Aleluia. Então, muitas vezes, a gente duvida da bondade de Deus. Eu duvido quando eu não espero. Eu duvido quando eu me desmotivo. Eu duvido quando eu me enfraqueço. Eu duvido quando eu peco. Eu duvido quando eu decido fazer o que me faz feliz, ao invés de fazer o que ele quer. Porque eu não quero de maneira nenhuma ter paciência de esperar no Senhor para que ele se incline para ouvir o meu clamor, me tirar desse lugar, desse lago de lama e me colocar em terra firme. Então, assim, adoração é, mais uma vez, a consequência de quem tem revelação real de quem Deus é. Realmente é, né, pastor? Realmente é. Gente, é muito lindo a gente ver que o Senhor Jesus, ele é tão harmonioso, ele é tão maravilhoso na sua palavra, né? E o Senhor falou a respeito de esperar, né? E eu tenho uma audiência também, viu, pastor, aqui, que às vezes vai entrando e falando, André, eu quero que vocês interajam. E a gente Vamos interagir, pergunta aí. Interaja aí, por favor, né? Lança uma pergunta. E outra coisa, a gente quer saber aqui de onde você está escutando, olhando o podcast, de onde é que você está falando. Muita gente tem deixado, André, eu estou falando lá de Belém, muita gente, pastor. Muita gente fora do país? Muita gente fora do país, pessoas que estão mandam mensagem, pedidos de oração. Inclusive, você sabe, irmão, que esse ministério aqui, esse chamado que é Olhando para Jesus, é um ministério, um canal de adoração e de oração. Orar você também tem um estilo de vida, o pastor está falando aqui. E você pode deixar o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando por você aqui. E deixe também alguma pergunta, porque eu repasso tudo para o nosso pastor Ivan aqui, viu, gente? Então, se não responder agora, a gente responde em tempo oportuno. Mas, tempo oportuno, com certeza. Deixa eu só complementar essa questão da adoração. Sim. Que eu acho que vai abençoar muitas pessoas, assim. Eu nunca falei, eu não lembro de ter falado isso em nenhum podcast. Assim, eu tenho falado para você, eu tenho... É um sentimento no meu coração, né? Deus há de tocar, a palavra de Deus há de tocar algum coração, de trazer essa transformação. E eu queria dizer para as pessoas assim, porque assim, Pedro, quando Jesus começa a expor o que de fato era o evangelho, Pedro fala assim, rapaz, ninguém vai se salvar. É impossível viver isso. E aí entra uma coisa que faz toda a diferença para o crente. Porque essa revelação não pode vir dele mesmo. É verdade. Não vem de vontade própria. A salvação vem pela graça. Aleluia.
mediante a fé. Mas tem uma coisinha que Paulo fala. Isso não vem de você. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, assim, até para ter essa revelação, eu preciso do próprio Deus. Porque em todo tempo, é Ele que decide se revelar na porção que Ele deseja se revelar. Então, assim, a gente lê a palavra de Deus, é Deus se revelando através da sua palavra. Mas na medida que Ele quer se revelar. Eu não conheço completamente Deus. Mas eu preciso daquilo que eu conheço. Que eu possa ter uma vida genuína e real com o Senhor, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de um ingrediente chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí a gente entra na convicção da promessa de Deus. Primeiro porque Deus é imutável. Então quando eu adoro, eu posso adorar com toda a convicção porque eu sei que Ele não muda. Amém. Deus não muda. Ele não muda. Não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é imutável. Então eu adoro um Deus imutável. Ele é imutável também nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Depois, Ele é um Deus imutável porque Ele não mudou, inclusive na sua justiça, mas também no seu amor. Deus não muda no seu amor. É uma segurança que traz para aquele louvor, né? Que segurança. Sou de Jesus. Sou de Jesus. É uma segurança de você adorar um Deus que não muda. Não muda. Porque nós mudamos, a gente está aqui. Mas Ele não muda. Ele não muda. E porque Ele não muda, a gente também pode, né, pastor? Eu vou entrar aqui em algo profético, porque desde o momento que o Senhor Jesus falou, né, ao coração do meu esposo e ao meu, pastor Ivan vai falar, e eu sei que o Senhor é um homem que tem uma visão profética, é um homem que tem a adoração, na verdade transpira, exala a adoração na sua vida, a gente vê isso nas suas atitudes, no seu casamento, no seu ministério. E aí, nós vivemos tempos proféticos, que a gente está falando aqui, a gente falou de adoração, e uma vida rendida em adoração ao Senhor também espera as promessas dele se cumprirem. Exatamente. Né? Existe uma promessa, e assim, eu sei que o senhor vai falar, né, sobre o grande avivamento que nós estamos, né, nós temos, e o senhor falou de arrependimento. É com grande alegria que nós, cada dia, esperamos a igreja do Senhor, a noiva, a volta dele, né, pastor? E assim, eu sei que o senhor vai trazer uma palavra que eu sei que é a sua vida. O senhor vive essa palavra profética. E é um evangelista, é um pastor, né, por natureza, nato mesmo. A gente consegue ver isso no seu trabalho, na sua renúncia, no seu dia a dia. O que é assim, o que é que nós como igreja devemos esperar esse grande avivamento, né, que passa por esse arrependimento, que é uma vida de transformação, de metanoia, que me leva a esse derramamento do Espírito Santo, porque existe uma palavra, né, pastor? Que lá a promessa, que eu sei que o senhor vai falar aqui, que é uma promessa do Antigo Testamento, mas que também Pedro fala em Atos 2, eu sei que o senhor vai falar, mas o que é o avivamento dos últimos dias? O que será que tanto se fala, né? O último avivamento antes da volta de Jesus. Como é que a gente pode entender isso? Para a nossa audiência que entrou aí e fala, né? O que é o avivamento? A gente já viu que é adoração, uma vida rendida de revelação. Mas e o avivamento dos últimos dias? Conta pra gente o que é que o senhor pensa a respeito disso. Tem um pastor chamado Merval Rosa. Esse pastor era um pastor que deu aula no seminário do Norte, do Nordeste, perdão, em Recife. Conheço. Né, um grande escritor, se eu não me engano, eu acho que o pastor Merval escreveu muitos livros, e um desses livros ele fala sobre a integridade pastoral, mas ele começa o livro falando sobre integridade. E esse pastor, por favor, não divaga, não vou devagar. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente não é um ser humano desintegrado. Do ponto de vista de que eu sou uma coisa em um lugar, que um assunto funciona nesse lugar, mas nesse lugar não funciona. Então, a palavra de Deus, ela é integrada. Aleluia. A mensagem da Bíblia, ela é uma só. Do início de Gênesis 1 a Apocalipse, é uma mensagem só. É você ver um Deus que fica buscando o tempo todo verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade.